Olá, seguidores da RDK Comunicações, a todos que estão nos assistindo e prestigiando para mais um programa Turismo com Renata Presser. Hoje estamos aqui no Parque Histórico de Lajeado com a nossa convidada especial, Vânia Purperborn. Muito obrigada, Vânia, por tirar uns minutinhos em meio de um evento que acontece aqui no dia de hoje para estar prestando a tua entrevista e falar um pouquinho mais sobre tua história, um pouquinho mais sobre esse evento e a tudo que acontece esse final de semana aqui no município de Lajeado. Então, boa tarde, Renata, boa tarde, ouvintes, pessoas que nos assistem. Estamos aí em um evento de um final de semana inteiro, né? Muito intenso, assim. Iniciamos hoje, vamos até domingo, celebrando os 200 anos da imigração alemã no Brasil. Então aí, hoje agora está rolando aqui um bailão da terceira idade, né? O povo veio, aceitou o convite, estão aí. Eles não vieram somente para o baile, eles estão aqui também para conhecer o Parque Histórico e para viver um momento de turismo. Com certeza. Sempre a gente nos bastidores vinha conversando que turismo é mundo, né? E tudo. Existe o turismo cultural, o turismo de lazer, o turismo de negócio, religioso. E aqui a gente vem apresentando uma outra forma de turismo que toda a comunidade, quem estiver aqui pela região, pode vir prestigiar esse final de semana. Isso, então, esse evento é um evento que vem sendo preparado já há bastante tempo, né? Ele é organizado pelo Jornal A Hora, pela Prefeitura Municipal de Lajeado e por Richter Group. E tem apoiadores, mais alguns apoiadores e parceiros, né? Que estão aí hoje explorando a gastronomia típica germânica e irão participar com apresentações artísticas, né? Estamos comemorando datas aqui também, né? A Fruc está comemorando 100 anos aqui dentro, ela tem sua casa, restaurou sua casa, tem todo um equipamento histórico aqui dentro dessa casa deles, né? Os grupos de dança de estrela, o pessoal do Chucrute está aqui com uma exposição comemorando 60 anos de existência, né? E seu Valdemar Richter aqui dentro do Salão Troller, então lançando seus 50 livros, contando a história de 50 famílias que deram origem ao nosso município, né? Ele tem um livro da família dele que tem 700 páginas. E paralelo a isso também ainda ele está lançando um dicionário que é do Hunsrück, né? Que é este alemão que nós falamos aqui em Lajeado. Muito se fala alemão ainda. Hoje essa galera que está aqui da terceira idade, tu pega o microfone ali, tu vai chamar quem fala alemão aqui, 90% vai levantar a mão. Né? Então a língua ainda é forte, é falada, né? E seu Valdemar, dentro desses livros dele, ele está lançando um dicionário com palavras do Hunsrück, que é o nosso dialeto que nós falamos aqui em Lajeado, né? Da nossa região, do Vale do Taquari. Então, assim, é um momento muito rico que a gente está celebrando nesse final de semana aqui dentro do Parque Histórico. Tanto pelo turismo como pela parte cultural, a parte gastronômica, assim, é um momento muito rico que a gente está vivendo. E algo muito histórico e marcante, né? Porque a gente está comemorando os 200 anos da imigração alemã no Brasil. Quando houve a enchente, essas festividades perdeu um pouco o brilho, assim, a gente deu uma travada, mas isso não fez com que nós não retomássemos o nosso ritmo e a prova está aí. A gente está aí com um evento de 3 dias, celebrando a etnia germânica, a nossa cultura, a nossa gente, o nosso povo, o que a gente faz aqui, o que a gente come aqui, o que a gente dança aqui, o que a gente vive aqui. Todo o legado deixado por todos aqueles que vieram colonizar a nossa cidade. Que coisa mais linda. A gente já contou essa história em peças de teatro várias vezes e as famílias chegaram em São Leopoldo, né, em 1854, 55, enfim, 30 anos depois, 1824 em São Leopoldo, 30 anos depois, 54 em Lajeado, né? Os filhos daqueles colonos lá de São Leopoldo, então, vieram colonizar a nossa região aqui, né? Algumas famílias. Então, os 200 anos é no Brasil por isso, porque chegaram primeiro em São Leopoldo. Historiadores contam também a história das famílias que chegaram em Friburgo, Rio de Janeiro, né? Então, a história é muito rica, né?
muito bonita. E a gente sempre, hoje de manhã, a gente recebeu aqui as escolas do município, né? E quando eu fui falar para as crianças, vocês imaginam quando eles chegaram aqui, tudo era mato. E para eles poderem construir uma casa, eles tinham que primeiro fazer a sua enxada. Porque eles trouxeram poucas ferramentas quando eles vieram, porque a mala era muito pequena, com muito pouca coisa dentro, né? E a viagem foi muito longa e muito difícil. Então, quando eles chegaram, primeiro tinham que construir sua casa e arrumar uma forma de sobreviver, né? Então, é por isto que hoje a gente vê o nosso Vale do Taquari se regenerar, se recuperar, porque nós temos uma história que vem antes da gente muito forte de reconstrução, de recomeço, né? Então isso para a nossa comunidade, a reconstrução, o recomeço, não é nada novo, está no sangue, talvez está bem mais para trás da nossa geração, né? Mas está no nosso sangue, o recomeço, a reconstrução. E é por isso que o Vale do Taquari é tudo isso aí que a gente vive, né? É uma riqueza. É uma riqueza, nós somos muito ricos, nós somos muito abençoados aqui, com as nossas etnias. Lajado hoje continua recebendo migrantes, né? A gente basta subir a rua Júlio de Castilhos, que tu vai ver quanto povo, como o nosso povo é colorido. Várias pessoas de outras etnias, outros países que continuam nos buscando, continuam vindo para cá, né? E essa roda continua girando. Que coisa mais linda. Fico emocionada porque eu sou de origem alemã, Vânia. Sim. E o meu primeiro idioma foi o alemão. E foi isso que me levou a querer descobrir um pouco mais sobre a minha... Eu encontrei um livro da família, né? Eu sou da família Arendt por parte de mãe e Presser por parte de pai. Então, na minha adolescência, eu quis desbravar o mundo, na verdade. E aí que eu falo do meu envolvimento com o turismo, porque eu queria saber mais das minhas origens. Tipo, não me bastava aquilo que eu já conhecia, porque a nossa cultura é de mulheres muito trabalhadoras, né? Famílias muito trabalhadoras, e pouco se falava sobre a vida antigamente. Então, assim, eu tive a pouca oportunidade de falar com os meus avós sobre como era a infância, como eles vieram, o que eles trouxeram, de como que foi, né, toda a história deles. E ver isso sendo reportado hoje me emociona muito, porque eu aprendi o alemão com eles, foi meu primeiro dialeto, né? E quando eu fui morar na Alemanha, eu me deparei com outro alemão, que era totalmente diferente do que eu falava. Nosso dialeto são regiões que se fala diferente. Aqui no Brasil também, no sul, nós falamos de uma forma. Quando a gente chega em qualquer outra cidade mais para cima no Brasil, eles dizem, vocês são gaúchos, né? Porque nós temos o nosso falar regionalizado, né? Assim, nos países da Europa também, os dialetos são diferenciados. Mas assim, a gente tem, eu venho de uma família de origem alemã, de pai e de mãe, né? E nós éramos colonos, mas colonos dentro da cidade, porque eu moro hoje ainda no bairro, um bairro muito próximo do centro, a 5 minutos do centro, e foi onde eu me criei, onde minha mãe nasceu. Nós ainda temos a Casa Centenário, né? E é um bairro que fica a 5 minutos do centro. Então a gente se criou na roça, mas a gente estudou. A gente ia para a cidade, né? Estudar, era assim que a gente falava. Quando a mãe ia para o centro fazer compras na IMEC, ela ia com uma cesta de vinho, né? Ela dizia, hoje eu vou para a cidade, vou pegar o Piraí, lá na Avenida Beira Rio, e eu vou ir para a cidade. E quando ela voltava, uma lembrança assim muito linda que eu tenho, a mãe comprava maçã. E a maçã que a mãe trazia era uma maçã diferente, era maior, porque aquela lá em casa era muito pequenininha. Ela ficava enferrujadinha, né? E aí lá na IMEC ela trazia uma maçã, ela comprava uma só para cada um de nós em casa, porque era uma iguaria, né? Uma maçã daquelas, né? Mas é uma lembrança muito forte, assim. Ela tirar a maçã de dentro do cesto dela, aquilo é muito vivo ainda dentro da minha cabeça. Mas lá em casa a mãe fazia o pão, a cuca, a bolacha, tudo em casa. Nós temos ainda, existe o forno, né? O forno a lenha,
onde ela fazia uma fornada com 8 cucas, ela colocava uma tábua do lado do forno, ia colocando uma cuca do lado da outra, assim, e aí guardava na despensa essa tábua com as cucas, e a gente ia consumindo na sequência uma cuca cada dia. Só podia pegar outra quando terminava aquela, não podia cortar duas, só podia cortar uma, tinha que seguir a regra, né? Então, assim, sempre a mesa sempre foi muito farta, porque os produtos eram produzidos em casa, né? O leite, toda a comida era feita em casa. E lá em casa sempre, a mesa existe até hoje, a mesa longa, com um banco de cada lado, cada um sempre senta no mesmo lugar, naquele banco para comer. A vida nossa nos transformou, alguns irmãos já não vivem mais, mas o lugar da mesa ainda é o mesmo que não tem mais o pai e a mãe, né? E a mesa é a mesma, e o banco é o mesmo. A mesa tem as gavetas embaixo da mesa, onde vão os talheres dentro, e onde vai o suporte de madeira para botar a panela quente em cima, né? Então, é uma história que toda vez que eu falo, eu vou falando e eu estou enxergando assim na minha frente essas peças que eu estou contando, né? E eu tenho certeza que aqui em Lajeado, tu vai a Conventos, tu vai encontrar essa mesa com os bancos, tu vai a Carneiros, aqui agora, tu vai encontrar a mesma história, né? Parecida pelo menos. Nós somos muito semelhantes, né? Eu fui para a escola com 6 anos, eu só falava alemão. E aí eu tive que aprender a falar o português e aprender a ler ao mesmo tempo, né? E foi muito tranquilo para mim, né? Minha sala de aula existe até hoje, a Escola Dom Pedro, é uma escola centenária, o prédio existe ainda, né? A gente estudava cada um numa fila, assim, a primeira série uma fila, a segunda era outra, a terceira era outra e a quarta série era outra. E a gente ia pulando de uma fila para outra. Até que ia para uma escola maior na cidade daí, que era o centro do Lajeado. Então, assim, eu vivi uma história, uma infância muito bonita, muito bacana, né? A gente sempre trabalhou com a agricultura, meus pais produziam, viviam da venda do leite e daquilo que produziam, né? Mas a gente sempre viveu com muita fartura, nunca não passamos necessidade, a mãe sabia fazer tudo em casa, então a gente tinha tudo pronto sempre, né? E talvez hoje eu trabalho muito, eu vivo muito, porque para mim, a minha mãe foi uma mulher muito forte na minha vida, aquela que ia na frente, sabe? Aquela mulher que sabia o que tinha que ser feito depois, porque o agora ela já estava pronta, já tinha feito. Agora o depois, ela já estava na frente pensando como que ela ia resolver o próximo, sabe? Então a gente se criou assim e isso é muito forte para mim hoje ainda. Vivências. Como a gente carrega no nosso sangue, né, histórias tão fortes, assim, tu vinha me contando e eu ia me recordando da minha infância, porque assim, é uma questão tão forte cultural, porque eu acredito que essas histórias são muito parecidas desses imigrantes que vieram e elas se repetem, né? E assim a cultura vai se perdendo. E como professora de dança, como professora de danças tradicionais gaúchas, uma coisa que eu sempre friso muito, em todo CTG que eu passo, a gente não pode deixar isso morrer. A gente não pode deixar esquecido o nosso legado, principalmente para as futuras gerações. Então, que bacana ouvir de ti que, né, teve esse interesse das escolas virem, né, prestigiar esse evento, virem para cá, verem como é que é o nosso parque histórico, que é tão lindo e tão rico, para que essa juventude saiba um pouquinho, né, do que se passou e o que se viveu e aquilo que ainda é tão forte assim, vive dentro de nós, que vem de uma geração que teve a oportunidade de, né, viver isso de outra forma. Então o programa Turismo com Renata Presser volta em seguidinha para o nosso segundo bloco com a nossa convidada especial, a Vânia Purperborn. Muito obrigada, Vânia. Imagina, eu que agradeço.